Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Há alguns lugares do mezanino em cima, no canto, caso desejam. E alguns também lugares espalhados por aí, eu acho. Prezados irmãos, a Igreja Liturgia hoje nos convida a refletir sobre a vida 2, com as suas alegrias, dificuldades. E é um assunto um pouco delicado no tempo presente, porque pode ferir algumas pessoas, e muitas pessoas não têm uma relação de paz com a igreja e com a religião, justamente por essa questão muito presente no tempo de hoje, que é o divórcio, que é a segundas novas uniões, assim por diante. Falar da vida 2 no tempo de hoje também é muito complexo. Nós mudamos muito. E em todas as... É normal da humanidade ter fases, não é? As era e assim por diante. Momentos em que houve uma mudança. Exemplo disso, quando se descobriu o fogo. O fogo foi uma descoberta e uma revolução na humanidade. Um outro mais recente, quando se descobriu a imprensa, né? Como se pudesse ali pudesse multiplicar as cópias. Antes eram os monges, os copistas que ficavam copiando. A imprensa transformou a humanidade na época. Mas o que nós vivemos no tempo presente, no meu ponto de vista, pouco conhecimento que eu tenho, mas eu acho que eu nunca vi na história da humanidade uma mudança tão radical como nós vivemos agora, e em tão pouco tempo. Você pega uma pessoa de 60, 70 anos, ou 50, e pega um de 15, 20, no quesito de relacionamento, e até de tudo, é uma revolução copernicana. A outra mudança aí, né? O Sol, a vira da Terra e assim por diante.
O que vivemos hoje é muito complexo, é difícil, não é à toa que as instituições estão aí em crise. Os bispos falam, inclusive o Papa, fala que nós vivemos uma mudança de época que atinge a tudo. E na questão do casamento, do casal, ao mesmo tempo que ainda hoje é muito procurado, a porcentagem lá está grande, mas a rejeição também é muito alta. Então, ou seja, muitos mais já não sentem desejo de casar na igreja, fazer uma união para a vida inteira, dá urticária em pessoas, começa a dar empolar, ficar vermelho, assim por diante. No mundo tão volátil, fazer promessas para uma vida inteira é muito complicado no tempo de hoje. Se nós pegamos lá as mulheres, os homens, os casais de 30, 40 anos atrás, as nossas avós, as mulheres daquele tempo, talvez, não sei se eram mais resistentes ou se eram bobas. Alguns acham que elas eram bobas, outras que eram mais fortes. Elas suportavam as infinitas traições de seus maridos. Ela conseguia, em prol da família ali, permanecer, engolir muito sapo. Geralmente as mulheres. Muitas falam que eram bobas. Hoje, no momento do empoderamento feminino, vemos ali algo difícil. A mulher, qualquer coisinha, no sentido em relação ao passado, não estou emitindo valor, tá, gente? Não estou dizendo quem está certo e quem está errado. Estou mostrando uma visão da sociedade. Hoje é muito mais difícil um relacionamento aguentar demandas de traições, de infidelidades, de falta de presença, de diálogo. O divórcio é algo que é muito presente numa discussão de um casal. Quando no passado demorava-se falar sobre o divórcio. Isso é bom? Isso é ruim? Divórcio sempre existiu. E a gente tem que falar sobre isso, gente. Tem gente que acha que não pode falar, porque se falar vai machucar as pessoas e vai afastar da igreja. Essa é a geração mimimi, mais uma vez, que tem medo de tocar e conversar sobre as coisas. Não é porque nós estamos de um jeito que devemos nos fechar os olhos e ouvidos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. E temos que então, com a nossa mudança, ouvir o que Ele tem a nos dizer. Divórcio sempre existiu. Fala aqui, ó, desde Moisés. Moisés viveu 1250 anos antes de Cristo. E lá era permitido dar a certidão de divórcio. E que, segundo as correntes que foram interpretando, quando se pode dar a certidão de divórcio? Dentro do judaísmo, da comunidade israelita, foram surgindo partidos diferentes. Um grupo achava que o homem só podia divorciar da esposa quando essa esposa fizesse algo muito sério. Já um outro grupo achava que se a mulher desagradasse o homem, ele tinha possibilidade de conseguir a certidão de divórcio. E como seria desagradar um homem? Um arroz queimado, uma roupa queimada, uma mulher mal-humorada. Isso era motivo suficiente para o homem dar a certidão de divórcio. E a mulher podia? Sim. Podia quando o marido fosse acometido de lepra. A diferença, né? E problema de idoneidade, que também é um pouco meio pisado em ovos saber o que é isto. Mas, ou seja, então era difícil para a mulher. Os fariseus fizeram então, armar uma situação para Jesus. Por quê? Há tempos atrás mataram-se João Batista. Lembra que João Batista morreu degolado? Por que ele morreu degolado? Porque ele denunciou um adultério. De quem? Do rei, de Herodes. Ele denunciou, Herodes estava tendo caso com a cunhada, com a mulher do irmão. João Batista denunciou e num momento lá, a mulher revoltada pediu a cabeça de João Batista. Os fariseus então fizeram, vamos perguntar para Jesus,
Porque se ele falar que o divórcio é errado, vai ser mais um que vai perder a cabeça, porque Herodes ainda está vivo. Jesus, para tentar escapar da situação, o que ele faz? Ele retoma a lei. O que a lei diz? Os fariseus que conhecem a lei de cabo a rabo diz: Moisés permite a certidão de divórcio, mas Deus remonta ao início de tudo. Não, mas Deus diz que o homem deixa pai e mãe e os dois se unem numa só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Pronto, jogou a bomba. Esse é um gargalo na nossa vivência e na nossa fé. Não é alguém que disse, é Jesus quem disse. O assunto era tão espinhoso que quando chegou em casa, eles voltaram a tomar conta voltaram do assunto. Fala mais. Numa outra versão bíblica, numa outra passagem bíblica, Mateus 19, chega ao ponto das pessoas dizerem assim: pô, se essa é a situação, então melhor nem casar. No tempo de Jesus, falava para Jesus: olha, melhor nem casar, porque se eu vou ter que aguentar esse fardo a vida inteira, eu não quero. E aí quando vem a passagem que diz, né, alguns se tornaram eunucos pelo reino de Deus, assim por diante, tal. Vamos trazer então aqui duas expressões que Jesus remonta. Primeiro, o que Deus uniu. O que faz um casal estar unido em Deus? Não basta um casal casar na igreja. Casar na igreja, véu e grinalda, diante de um sacerdote abençoando, esse não é o elemento suficiente para dizer que esse casal foi unido em Deus. Porque o que Deus uniu, de fato, não há separação. O que precisa para que um casal seja unido em Deus? Consciência, maturidade, responsabilidade, verdade, ou seja, ele tem e liberdade. Isso é fundamental. E outros tantos. Para vocês terem ideia, no Código de Direito Canônico, dos 7 sacramentos, o que mais tem leis é o matrimônio. Então é muito complexo. E dizem ainda os estudiosos, teólogos, canonistas, que a maioria dos casais e dos casamentos são passíveis de nulidade. Vou explicar para vocês. A igreja não anula casamento nenhum, porque uma vez unido em Deus, ninguém separa. Mas a igreja verifica se aquele casal foi realmente unido em Deus. Se ela percebe que não houve a união, ela declara nulo. Anular é dizer que houve e cancelou. Declarar nulo é dizer que nunca existiu. O que nunca existiu? O vínculo sacramental. Se um casal, por exemplo, ele vai casar, mas na verdade ele está fugindo de casa, ele quer sair de casa, ou alguma coisa que foi escondida, que se um dos dois soubesse antes do casamento, não teria casamento, e depois do matrimônio fica sabendo, é possível de nulidade. Se um ou outro não gostava muito da fruta e não se escondeu isso, e depois se revelou, é motivo de nulidade. E outros motivos tantos. Se ele não tinha ou ela não tivesse consciência, ela não tinha maturidade para poder assumir, ele não sabia direito o que estava assumindo, é possível de ser nulo. E assim, ou seja, a maioria dos casais não tem noção do que estão fazendo quando chega no altar. Pronto, falei, hashtag. Fica a dica. Então, por isso, o que Deus uniu, se Deus uniu, não há separação. E quando Deus une, outra expressão aqui que se fala, se tornam uma só carne. Como é que eu sei que aquela pessoa que eu estou namorando é ela que é para a minha vida? Será que eu estou no lugar certo? A expressão uma só carne te ajuda a entender. Eu sempre falo para você sobre isso. O que é uma só carne? Eu gosto de comparar.
Gente, o meu corpo, eu sou uma só carne comigo, corpo, alma e espírito. Não é possível parte de mim sair e outra parte ficar em casa. Tudo que acontece em mim, de bom e de ruim, em qualquer parte do meu corpo, me afeta por inteiro. Se eu estou com fome, é o meu corpo inteiro que está com fome. Se é uma dor de cabeça, dói o meu corpo inteiro, e assim por diante. Ou seja, eu sou unido em mim, corpo, alma e espírito. Não é possível me separar. Se me separa, morre. O casal é isto. O casal, quando se une em Deus, eles se tornam uma só carne. O que toca no outro, a alegria do outro, a dor do outro, é a minha alegria, é a minha dor. O difícil para os casais de hoje é isso, porque eles entram no matrimônio com cabeça de solteiro. E neste mundo do eu tenho que ser feliz, eu preciso, ele acaba esquecendo o outro não é um apêndice, o outro é parte de mim. E como é que eu sei que aquela pessoa ela é a que é certa para casar? Quando a outra pessoa passa a ser parte da sua vida, pronto, foi fisgado. Quando você percebe que quando ela chora aqui dentro, já era, minha filha, a flecha. Quando ela ou ele passa mal, você também sente uma dor igual, parecida, você fica mexido, está ali, está fisgado. Você percebe que, e esse uma só carne, e aí o problema, eu tenho práticas que me ajudam a permanecer unido, e tenho prática que vai separando essa união. Por exemplo, para poder permanecer unido, não é possível um casal ter segredo para o outro. É como se eu comesse uma maçã e o meu outro lado não soubesse. Como é que eu vou ter o segredo? Se o outro é parte de mim, eu tenho alegria de compartilhar com o outro. Eu tenho vontade de que ele esteja ou ela esteja comigo. Agora isso, gente, isso é amor, tá? Isso é amor que algumas pessoas não têm capacidade de amar. Agora eu tenho elementos que dividem, que atrapalham essa união em Deus. Exemplo, num casal que um ou outro não sabe quanto que um e outro ganha financeiramente, isso atrapalha a relação. Quando não sabe a senha do celular do outro, isso atrapalha. Também é horrível ter alguém, quando uma pessoa vai no banheiro, ela corre lá, pega a tecla, e começa a olhar o celular, começa a olhar, quem é essa fulana, quem é esse fulano, Isso, se você está nesse nível, me desculpa, filhos, está no início do fim. Agora, se por acaso, ele ou ela, chega em casa, o celular, vai no banheiro, o celular está no banheiro, tranca a porta, sai de casa, põe no bolso, e onde está? Está com o celular? Isso não é fumaça não, filha, isso é um incêndio. Pode ter certeza, você pode ter certeza, alguma coisa ali tem. Alguma coisa, tem certeza. Isto pode unir ou pode separar. Que a gente tem as nossas individualidades, lógico. Quer dar uma blitz no celular do companheiro? Vai na frente dele, benzinho, hoje é blitz, vem cá. Na sua frente. Quem é fulana, bem? Quem é? Hein? Ah, tá. Só que às vezes recebe-se mensagens e coisas que a gente interpreta de outra maneira. Bem, isso é uma colega do trabalho. Aham, sei. E por que está mandando um coraçãozinho aqui? Por que mandou beijinho para você? Às vezes nós vamos interpretando. E isso tem sido motivo de muitos divórcios. Um casal que está lá, o outro lá está o tempo todo no celular, escondidinho assim, é fumaça, não é incêndio. Isso pode ajudar ou piorar a união. Temos que, um casal, para que tenha uma só carne,
tem que aprender a dialogar. Não pode ter assunto na vida dois que não se pode tocar. Inclusive aquilo. Tem que falar. Não é possível, porque enfraquece. Eu não posso ter vergonha do outro. Mesmo que a minha carne, uma só carne, tenha engordurado um pouco, né? Ou tenha apodrecido um pouco a carne, né? Não está aquela picanha melhor, né? Como era antes, né? Virou uma maminha, talvez, perdeu-se um pouco a qualidade da carne. Mas ainda eu não posso ter vergonha de conversar as situações. Por favor, vamos conversar. Eu preciso. Homem conversar sobre relação é complicado, porque o homem só quer conversar de outras coisas, né? E a mulher quer discutir a teoria de tudo, né? Mas nós temos que ter esse diálogo, tem que ter isto. E se por acaso, meu irmão, a sua união não deu certo, e você hoje é um divorciado, é uma divorciada, primeira coisa, pare de se culpar. Pare de se culpar. Passou, filha. Se não tem condições de voltar mais, passou. Segundo, reza a Deus para que o seu coração seja um coração de carne. Tira o ódio e a vingança do coração. Porque é muito fácil um desquitado estar lá rancoroso, rancorosa. E às vezes muitos divórcios são difíceis, litigiosos, briga de patrimônio, briga de filho, pensão, e aquilo ali vai subindo a cólera. Segundo ponto, reza a Deus para que não tenha ódio no seu coração. Terceiro, reza por ele ou por ela. Não, padre, ele me traiu. Reza, para que não torne pior a sua relação. Mas, padre, e se o divorciado, por ser divorciado, não está em pecado propriamente dito? Acabou, então, errou, errado, beleza. Não está impedido da comunhão. Agora, se você se relaciona com uma outra pessoa, mesmo já tendo casado na igreja, aí sim é o adultério. O que fazer? Procura um sacerdote para conversar. Procura, em nome de Jesus Cristo, um sacerdote para conversar, para que ele possa te ouvir, te orientar, porque existem muitos meios possíveis de se encontrar. E se por acaso nenhum tribunal da igreja lhe der a nulidade, irmão, fica na paz. Eu vou para o inferno se eu estiver em adultério? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. As pesquisas dizem que sim, mas as pesquisas caíram por terra. Graças a Deus. As pesquisas caíram por terra. Então, ou seja, não vai por pesquisa, né? Alguns dizem, mas o que mais importa é a sua consciência, o seu coração diante de Deus. Termino. Tem casais de segunda união ou novas uniões, divorciados, que vêm à igreja, sentam e não comungam. Tem casais de segunda união que sabem que são novas uniões, sabem da posição da palavra, da igreja, que vêm à igreja e comungam. Tem casais de segunda união que nem pisa na igreja por raiva dela, porque diz que não pode comungar. Então depende de cada um como lidar da situação. Nós temos que conversar sobre isso, sentar, discutir, e não esquecer o meu passado. Se um dia você esteve aqui, juras de amor, promessas de amor, alguma coisa você tinha lá, filha. Mas não é o fim. Deus ama todos, inclusive você divorciado. Deus tem um amor imenso por você. E Deus quer salvar a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.